Atenção, senhoras e senhores passageiros. Pedimos encarecidamente para que apertem seus cintos e reclinem suas poltronas. Pois bem, agora vamos apresentar a vocês a tripulação para este voo. Buenos dias, viajeros! Bom dia, viajantes! Eu sou a Jade. Eu sou a Inara Eu sou a Carol. E eu sou a Isabela. e esse é o Plurais pelo Mundo, o podcast que vai fazer você viajar sem sair de casa e sem usar entorpecentes. Então peguem seus sombreros, preparem suas tortilhas e desçam a dose de tequila, porque hoje o nosso destino é muito caliente. México, que lugar maravilhoso! O único país da América Latina que também faz parte da América do Norte. Ele faz fronteira, como muitos já sabem, com os Estados Unidos ao norte e Guatemala e Belize ao sul. Mas muitas pessoas pecam quando se esquecem do leste e do oeste, porque além de ser banhado tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Atlântico, a gente ainda tem o Golfo do México e o Mar do Caribe. Eu acho que você já sabe onde eu quero chegar com isso. O litoral mexicano tem por volta de 450 praias incríveis. Inclusive, para os noveleiros, um dos destinos mais procurados lá é a cidade de Cancún, que além de ser reconhecida por suas praias, é onde foram gravados os primeiros episódios da novela das 7, Salve-se Quem Puder. Sim, exatamente, Jade. Muitos lugares lá são escolhidos para gravação de séries e coisas do tipo. Abrindo um parênteses, muita gente deve até se lembrar do episódio em que o Chaves vai para Acapulco, né? Outro lugar maravilhoso. Não tem nem como falar de todas as praias, né? Afinal, só a costa de Riviera Maya, mais um destino muito famoso inclusive, tem mais de 130 quilômetros. A gente tá falando de um lugar muito, muito grande. O México tem mais ou menos 131 milhões de habitantes. Isso é quase a população inteira do Brasil, se a gente não contar a região sudeste. Inclusive, a sua capital é a cidade mais populosa não só de lá, como do resto do continente também, tendo por volta da mesma população que o Ceará, uns 9 milhões de habitantes. E não é sem motivo, né? A cidade do México é o mais desenvolvido centro urbano, econômico, cultural e político do país, além de ser uma das maiores metrópoles do mundo. Exato, ela é um dos ótimos destinos mexicanos, com um centro histórico maravilhoso, centro de compras bem grande, além de guardar o patrimônio asteca e um monte de outras coisas que representam a identidade nacional do povo mexicano. Mas enfim, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma aulinha de geografia. Bom, além de tudo isso que você falou, Inara, a população mexicana é o resultado de uma alta miscigenação, visto que o México fazia parte da América Espanhola, e isso fez com que 60% da população fosse formada por euroameríndios, a mistura entre europeus e índios. Não é só isso, né? 30% é formada por ameríndios e 9% somente por brancos. E o IDH desse país é de 0,779. É bem parecido com o IDH do Brasil se a gente fosse um pouquinho melhor. A expectativa de vida lá para os homens é de 72,37 anos. E a expectativa de vida para as mulheres é de 78,11 anos. A moeda oficial do México é o peso mexicano. E uma curiosidade sobre ele é que foi a primeira moeda do mundo a usar o símbolo do cifrão, muito conhecido, como forma de representação de valor monetário. E pensando em economia, em dinheiro e todas essas coisas, por ser um país rural, o México tem como principais setores dessa economia a agricultura, a pecuária, o setor alimentício, a indústria petrolífera, metalúrgica e entre outras coisas. A economia do México está entre as 15 maiores do mundo por PIB nominal e é a segunda maior economia da América Latina em termos de maior PIB, ficando atrás apenas do Brasil. Seu produto interno bruto é de 1 bilhão e 76 milhões de dólares. Não dá para falar do México sem falar dos Estados Unidos e das indústrias maquiladoras, que são muito comuns. Elas são indústrias que têm como principal finalidade baratear o custo total da produção de um bem. E elas têm maior concentração em países que oferecem benefícios fiscais e baixos custos de produção, especialmente a mão de obra. São indústrias que se localizam em determinado país e que não os exploram, porém geram lucro e trabalham para desenvolver o próprio país.
A taxa de desemprego no país hoje é de 4% mais ou menos. Isso pode parecer bem baixo, mas a gente tem que reparar que o setor informal emprega por volta de 60% da população ativa, ou seja, não são condições de trabalho muito agradáveis. Agora, tratando das relações internacionais do México, ele fazia parte do NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre os países da América do Norte. Esse bloco econômico foi criado com o intuito de garantir aos países participantes uma condição de livre comércio entre eles, diminuindo barreiras alfandegárias para melhor circulação de mercadorias e reduzindo custos comerciais. Porém, em 2018, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu fim ao NAFTA e anunciou um novo acordo comercial entre países, que passou a ser chamado USMCA. Além disso, ele também faz parte do G20, da APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, e do ALAD, que, para quem não sabe o que é uma organização intergovernamental com sede na cidade de Montevideo, no Uruguai, que visa contribuir com a promoção de integração da região latino-americana, procurando garantir seu desenvolvimento econômico e social. Muito bem, agora vamos ao que interessa, né? Essas coisas a gente consegue pesquisar e encontrar muito facilmente. Mas o que é o México de verdade? Esse país tão lindo, com uma história riquíssima, né? Conta um pouco pra gente, Isabela. Então, o registro mais antigo de povoamento no México é de uns 25 mil anos atrás. E eles começam ali pela região da Mesoamérica, no centro e no sul do país. Teve muita gente que passou por ali, mas a gente dá um destaque maior para os mexicas, que são aqueles que a gente chama hoje de astecas. Ah, é incrível como ainda existem tantos complexos arqueológicos, né? Que são, inclusive, alguns dos pontos turísticos mais visitados do México. A gente tem a cidade de Chichén Itzá, em Yucatán. A gente tem Teotihuacan, onde existem várias pirâmides, as pirâmides do Sol e da Lua, que são bem conhecidas. Outra pirâmide é a de Tepanapa, em Puebla. Não tem como mencionar todas, novamente é bastante coisa. Mas o Império Azteca, ele não é tão antigo. Ele só começou a ser um império grande em 1428. E a divisão de poderes era concentrada em 3 grandes cidades, que era Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan. No seu auge, sua população chegou a aproximadamente 6 milhões, mas os mexicas em si só eram em torno de 100 mil. Ela funcionava em uma máquina burocrática, cobrando imposto de todos os povos que eles dominaram. O conflito étnico na região, causado pela centralização de poder na mão dos mexicas, também foi responsável pela queda do império quando os espanhóis chegam. E quando eles chegaram, aconteceu a maior coincidência da história. Na crença dos mexicas, eles acreditavam que o deus do vento retornaria em um ano dentro de um ciclo que para eles rolava a cada 52 anos, e 1519 seria um desses anos. Então, muitos mexicas, como o próprio imperador Montezuma II, acreditaram que os espanhóis eram enviados de Deus e eles receberam esses colonizadores de braços abertos. O problema é que eles perceberam que aquele povo não era representante de Deus, e que eles não tinham as melhores das intenções. Então, depois de um tempo, eles expulsam os espanhóis de Tenochtitlán, que voltam e, com a ajuda de outros povos nativos, dão um pau nos mexicas. E é assim que em 1535 é criado o Vice-Reino da Espanha, que foi uma colônia espanhola basicamente no seio da antiga civilização asteca. E os caras decidem implantar um sistema de organização chamado encomienda, onde os espanhóis vinham para as Américas com garantia de terra para produzir e mão de obra, e a única coisa que tinham de fazer eram pagar seus impostos para a coroa espanhola e catequizar os indígenas. E a nova formação social nessa região era dividida da seguinte forma. Os chapetones eram espanhóis nascidos na metrópole que ficavam responsáveis pelos cargos públicos. Eles também eram os padres e eles também controlavam as encomendas. Abaixo deles tinham os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis e geralmente eram donos de terras e comerciantes. A única diferença é que eles não participavam da política. Abaixo deles tinham os mestiços, que eram os filhos dos colonos com nativos e escravos.
A maioria era trabalhadora braçal, artesão ou militar. Também não tinham direitos políticos. Já a base da sociedade era composta por indígenas e escravos africanos. Ao longo dos anos, esse sistema de encomendas declinou e o capitalismo ganhou um espaço no México. O país começou a crescer economicamente e, junto disso, os crioulos, que eram comerciantes, ganharam uma grana legal, passando a ter mais voz na sociedade. Eles queriam a independência do México para se beneficiarem, já que aí não teriam mais que pagar os impostos para a coroa. Então, apoiaram o movimento de independência de 1810, liderado pelo padre Miguel Hidalgo. Só que nisso tudo, uma grande parte do pessoal que lutava pela independência começou a ir contra os crioulos, já que era uma classe mais rica. O movimento de 1810 fracassa. Em 1812, José Maria Morelos, outro revolucionário, tenta tornar o México independente. Só que, mais uma vez, o plano falha. E assim, só em 1821, rola outro movimento desse, sob o controle dos crioulos, liderados pelo general Agustín Iturbide. E no dia 27 de setembro de 1821, a independência é assinada e o México nasce sendo um país católico e monarquista. E diferente do Brasil, 3 anos depois o país já proclama sua república. O primeiro século independente foi marcado por governantes ditatoriais e ficou conhecido como século dos ditadores. E um fato interessante é que para o povo mexicano a independência aconteceu em 1810. Essa é a data oficial para eles. Em 1872, com uma cadeira de presidente vazia, os conservadores dão um jeito de tentar voltar ao poder. E como eles precisavam de alguém para poder liderar esse golpe, resolveram chamar Porfírio Dias, que era milico, que não tinha nada melhor para fazer, tá ok? E como geral estava cansado por conta das disputas políticas que já tinham rolado nos anos anteriores, os golpistas não recebem tanta resistência assim e facilmente assumem a nação. Só que o governo de Porfírio, que também é chamado de porfiriato, acabou virando uma ditadura terrível. Para variar, né? Os mexicanos passaram por pouca coisa até agora. O Porfírio ele fica 34 anos no poder, e o governo é lembrado até hoje por ter sido muito cruel contra os opositores, por ter aberto a economia nacional para o capital estadunidense, pelo período de industrialização, que viria a ser excludente, e por destruir as terras dos camponeses e marginalizá-los. Inclusive, essa treta por causa da terra vai ser a base das reivindicações da Revolução Mexicana. Por início, a revolução tinha um intuito só de fazer com que o bastardo do Porfírio Dias não se reelegesse. Mas, por conta das tensões sociais geradas pela negligência do Estado com a população, principalmente com as classes mais baixas, o movimento ganhou maiores proporções e passou a contestar toda a conjuntura política, econômica e social do país. Nesse contexto, surge Francisco Madero, que era uma esperança de renovação política na luta pela democracia. Ele foi caçado e fugiu para o Texas. Lá, ele formula o Plano São Luís Potosí, onde inflamava a população para a luta armada. Negava a reeleição de Dias, comprometia-se com a honestidade do uso dos recursos públicos e prometia a restituição das terras tomadas pelo abuso da lei de terrenos baldios. O período da Revolução foi muito conturbado, sendo marcado até mesmo por discordâncias, traições e mortes entre seus líderes. A principal bandeira levantada pelo movimento foi a de terra e liberdade. O maior fruto da Revolução Mexicana foi a Constituição de 1917, a mais recente. E seu artigo mais icônico acaba sendo o artigo 27, que possibilitou a reforma agrária e o fortaleceu do nacionalismo econômico. Assim, é muito importante ressaltar a participação popular na Revolução Mexicana, já que seu começo foi com a insatisfação dos camponeses com a concentração fundiária e a influência estadunidense no país.
A partir de 1929, o México viveu 71 anos sob controle de forma legal do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, sendo ele responsável por acalmar o Estado mexicano. Ao longo de todos esses anos foram realizadas eleições, entretanto sempre ganhava o indicado pelo PRI, permanecendo assim até as eleições de 98, quando ganha um candidato do Partido da Ação Nacional. O período de poder do PRI foi marcado por políticas econômicas nacionalistas e neoliberais. E pegando esse gancho seu, Carol, é importante falar que o sistema político atual do México é o mesmo desde 1917. E abrindo um parênteses aqui, muita gente acha que a Constituição do Brasil está obsoleta por acharem ela muito antiga e tal, mas ela tem 33 anos, quando a do México tem 104. Galera louca essa, inclusive, porque a nossa Constituição tá novinha. Sim, cara, não faz nem sentido pensar assim. Mas voltando, desde 17, o sistema político do México é um estado republicano, representativo, popular e laico, embora na prática tenha um comportamento muitas vezes autoritário. E apesar do sistema político de lá ser o mesmo que o do Brasil, entre aspas, existem grandes diferenças. Sim, por exemplo, lá o presidente fica no poder por 6 anos e não pode ser reeleito. Pensando nisso, o mesmo partido, que no caso é o Partido Conservador, permaneceu no poder por 12 anos, o que pra gente aqui seriam uns 3 mandatos. Lá equivale a 2. Sim, cara, e sobre isso, o conservadorismo é muito forte no sistema político de lá. Um exemplo disso é o Ricardo Anay, que nas últimas eleições, lá em 2018, foi o segundo colocado nas pesquisas, e ele fazia um tipo de tango entre direita e esquerda. Ou seja, a gente pode tirar disso que, por mais que a população queira mudar as coisas, os conservadores ainda têm um lugar garantido, porque isso é uma coisa como um tipo de cliente assíduo na política. E apesar de hoje o governo se dizer progressista, o presidente tem se mostrado um baita conservador, negacionista, um babaca em geral. É mesmo, principalmente com questão ao Covid, já que o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador minimizou seus efeitos e evitou decretar quarentenas mais rigorosas, recusando afirmar a importância do uso de máscaras. É tão parecido com o nosso país essa situação que tem uma parte da população que morre de medo de se vacinar. O medo da vacina vem basicamente do medo de ser uma arma que vai extinguir uma parte da população, o próprio Thanos do México. Basicamente, essa parte da população é mais pobre e mora em regiões mais afastadas, já que é majoritariamente composta por indígenas. E para piorar toda essa situação, eles não têm o SUS. O sistema de saúde de lá é quase uma espécie de um INSS, que você precisa ter emprego, ou seja, se você estiver desempregado, você já sai prejudicado, e pagar uma taxa para ter o direito de saúde garantido. Então, muita gente acaba não tendo acesso a isso. Pois é, velho, é praticamente um luxo para alguns e a gente não pode pensar que todo mundo tem as condições para isso. Mas mudando um pouco o cenário, nem tudo é negativo na parte da saúde, né? Por exemplo, eles vêm avançando pouco a pouco na questão do aborto, que recentemente foi legalizado nos estados de Hidalgo e Veracruz. Independente da razão ou de quanto tempo tem a gravidez, isso é uma coisa bem bacana. Sim, isso é super importante, porque os abortos acontecem de qualquer forma. Porém, quando não legalizado, ocorre de forma clandestina. Tem um estudo de lá que aponta que mais de 9 mil mulheres se submeteram a abortos clandestinos por ano no estado de Oaxaca, sendo a terceira principal causa de morte entre as mulheres no estado. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande conquista para os direitos das mulheres e para a saúde mexicana também. Aliás, gente, Diga, Carol. o estado de Coahuila foi o primeiro a permitir o casamento homoafetivo e isso aconteceu só em 2007. Meu, isso é muito interessante, porque o México tem um amontoado de políticas extremamente conservadoras. Então é super importante você ter apontado isso, Carol, porque apesar dessas políticas, a comunidade LGBT mexicana conseguiu conquistar esse direito. Sim, e embora diversos estados ainda não aceitem a união entre pessoas do mesmo sexo, se baseando em que a finalidade do casamento é a procriação e coisas do tipo, os magistrados ressaltam que a finalidade, na verdade, é a proteção da família, porque não tem justificativa para que as uniões sejam apenas entre homem e mulher,
excluindo de maneira muito injusta os casais homossexuais que possuem condições semelhantes. Se a finalidade é proteção, um casal, independente do sexo de cada integrante, tem totais condições de proteger sua família, de cuidar dela. Outra coisa que parece muito com o Brasil, né? Porque se a gente pegar uma Malafaia, só comentando. Enfim. Pior que é válido. Mudando assim totalmente de assunto agora, uma outra questão que não tem nada a ver, mas que também precisa ser tratada, é o problema do narcotráfico. Cara, pra você ter noção, a guerra contra o tráfico deixou mais de 60 mil mortos e uns 20 mil desaparecidos. Sim, infelizmente isso é muito recorrente. Em 2012 foi estimado pelo INEGI, que é meio que o IBGE de lá, que aconteceu 41 mil crimes para cada 100 mil habitantes. E, na moral, isso é muito parecido com a realidade que a gente tem aqui no Brasil também. Um exemplo disso é o que aconteceu lá em Jacarezinho. Nossa, sim, é até meio pesado relacionar com isso, mas é um paralelo muito bom. Um dos ex-governos de lá do México lançou uma ofensiva contra os cartéis que, no final, deu em uns 28 mil mortos que eram criminosos, entre muitas aspas, né, supostamente. E tem até uma estimativa de que 4% dessa galera era inocente, e umas coisas assim só fazem a violência e o ódio ficarem piores nas duas partes. É muito triste, mas não tem nem como não ver semelhança. Infelizmente, a história se repete pela América Latina inteira. O Hugo mesmo disse isso na entrevista. Somos irmãos na dor e na esperança como povo. Bonito isso. Não, demais, um homem sábio, Hugo. Inclusive, fala mais dessa entrevista pra quem tá ouvindo, Jade. Verdade! Você ouvinte que chegou agora. Já falamos sobre a economia, a geografia, a história, o sistema político e os aspectos sociais do México. E a gente vai lançar, né, uma entrevista feita por mim com um casal de mexicanos no IGTV, no nosso Instagram. Para quem não tá ligado, é @plurais pelo mundo. Veja a entrevista porque ela realmente tá muito boa. Sim, e tem muito mais conteúdo lá no Instagram. A gente começou agora, mas vai ter mais conteúdo e mais daqui pra frente. Por agora tem só coisa do México, depois a gente vai adicionar sobre os próximos lugares por onde a gente vai viajar. Mas agora, voltando ao assunto, a gente estava falando meio que dos renegados da sociedade, o pessoal que é taxado de criminoso, ou então o pessoal da comunidade LGBT. E nisso é muito importante citar a Santa Muerte. Cara, isso é super importante mesmo. Mas assim, fazendo o adendo, a Santa Marta, apesar de ter o nome de santa, ela não é bem uma santa, porque para ser santa você tem que ser reconhecido pela Igreja Católica, né? Assim, você tem que ser canonizada pelo Papa, etc. E ela não é. Mas é exatamente por isso que ela é a santa dos renegados, digamos assim, porque ela não tem a moral cristã. Tanto que os narcotraficantes pedem para ela em oração ajuda para matar os inimigos. Além disso tudo, dá até para dizer que um dos motivos para que ela não seja canonizada pela igreja é por conta da relação dela com as práticas religiosas pagãs dos povos pré-colombianos, que tinham uma forte ligação com o sacrifício humano e a veneração pela morte. Sim, e apesar dela ser adorada, principalmente pelos narcotraficantes, não é só por eles. Alguns LGBTs, algumas prostitutas e entre outras pessoas também têm fé nela, por se sentirem acolhidos, sem julgamento, digamos assim. Sim, pois é, a Santa Muerte é uma parte extremamente importante da cultura mexicana. Não podia passar batido. Mas a gente também não pode ignorar que quase 80% do país segue o catolicismo, né? Exatamente. Tanto que a Santa Muerte não chega nem perto da relevância que tem a Nossa Senhora de Guadalupe, que inclusive é a padroeira da América Latina e também do México. Dá para falar que ela é lá o que a Nossa Senhora Aparecida é aqui. Tanto que as pessoas fazem promessas e vão à basílica dedicada à Nossa Senhora de Guadalupe, igual os católicos do Brasil vão à Aparecida no interior de São Paulo. A única diferença é que no México tem uma população católica muito maior do que a do Brasil, que aqui no Brasil a gente chega a 50% no máximo, e lá eles quase chegam a 80%. Então é muito mais evidente no país todo imagens de Guadalupe. Realmente, assim, as pessoas andam na rua e você encontra muita gente andando, uma galera andando com uma santa nas costas, assim. Sobre a Santa de Guadalupe,
ela é tão importante, tão presente na cultura mexicana, e até na novela Rebelde, que parece meio alheia a isso, a personagem Lupita, ela tem seu nome e toda a sua história voltada para Santa. E isso é bacana de mencionar também, uma galera deve se lembrar da Lupita e é muito bacana saber de onde veio. Mas sobre isso dela ser a padroeira da América Latina, os que têm fé nela dizem que ela fez milagres que levaram esperança ao povo latino-americano. Eu acho que isso se dá pela história da aparição dela para um indígena no México, porque assim, ela poderia ter aparecido para qualquer um, mas ela apareceu para quem estava sofrendo e sendo oprimido. Ah, mano, é real demais. Essa enorme adoração por ela. Até em um acontecimento durante a luta pela independência, onde uma massa de 100 mil pessoas, lideradas por Miguel Hidalgo, marcham em direção à capital, soando em coro o grito: Viva a Virgem de Guadalupe! Morte aos Guachupines! No caso, os Guachupines eram os espanhóis. Sim, e para quem tem interesse em conhecer um pouco dessa realidade, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe fica na Cidade do México. E o dia mais legal para fazer isso é no dia 12 de dezembro, porque é exatamente nesse dia que ela é celebrada. E já que você mencionou de celebração, Jade, tem uma super importante que muita gente aqui já deve conhecer, ainda mais quem viu aquele filme, Viva a Vida é uma Festa. Ah, sim, o Dia dos Mortos, muito bom. Enfim, sim, eu arrisco dizer que é a festa mais importante do ano. Acontece no dia 2 de novembro, o que em outros lugares seria, na verdade, o Dia dos Finados. É uma data católica, só que lá, diferente do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, eles comemoram, celebram realmente a morte, com festas, assim. Porque eles acreditam que no Dia dos Mortos, os entes queridos voltam do céu para festejar com eles. É bem aquela cena final do filme mesmo, de Viva a Vida é uma Festa. Na entrevista, por exemplo, o Hugo e a Adriana disseram que eles realmente fazem altares com as fotos desses entes e com uma espécie de oferendas. Isso vai desde a comida até uma dose de tequila. Além de ter muita dança, música, caveiras coloridas e união familiar. Uma figura simbólica e importantíssima desse dia é La Catrina, que foi inspirada no quadro La Calavera de La Catrina. E é uma caveira que representa a aristocracia mexicana da época e mostra o quão democrático é a morte e que, independente da classe social, o final é o mesmo para todos. Aí nisso, que o pessoal come bastante nessa celebração, vale lembrar que a culinária do México é considerada patrimônio cultural da humanidade desde 2010. E apesar que sim, poderia ser porque é muito gostosa também, mas é porque ela envolve umas práticas agrícolas, técnicas culinárias milenares. Isso é muito legal de se pensar. Alguns dos pratos que vocês já devem conhecer são os nachos, a tortilha, burrito, guacamole. E nem precisa falar das bebidas, né? Pinha colada, margarita, tequila. Essas coisas superam fronteiras, não tem como não conhecer. Inclusive, os mariachis não são tradicionais em todo o México, porque existem as regionalidades, né? Assim como aqui no Brasil. Uma coisa é você pegar São Paulo e outra é você pegar a Bahia. Existem coisas totalmente diferentes e lá também isso existe, porque é um país extremamente grande. Então, dependendo da região, você vai encontrar grupos e estilos tradicionais mexicanos diferentes. Falando de música, eu aposto que todo mundo já ouviu falar de Rebelde, a banda derivada da novela que a gente conhece porque passou no SBT. Depois da separação da banda, 3 das integrantes continuaram na carreira musical e suas músicas ficaram muito famosas não só no México, como em todo o Brasil. Além disso, a cantora e atriz Dana Paola, de Elite, ela é mexicana e fez muito sucesso no mundo afora, incluindo feats com cantores de língua inglesa. Aproveitando que você falou de músicas famosas, Bésame Mucho, La Bamba, Solamente Una Vez, Somos Novios, Maria Bonita, México Lindo e Querido e La Cucaracha são conhecidas no mundo todinho e são de origem mexicana.
Inclusive, uma curiosidade, La Cucaracha é patrimônio cultural da humanidade também. Sim, cara, e eu aposto que todo mundo já ouviu essa em algum momento. É interessante pensar que umas coisas que vieram de tão longe a gente conhece tão bem. Aliás, gente, a gente falou tanto sobre as coisas do México que são patrimônios e tal, mas só pra lembrar, tem muitas coisas que não são oficialmente patrimônios, mas que ainda são super interessantes, tanto pra nós mencionarmos quanto pra vocês conhecerem. Por exemplo, a arte mexicana. E Nara, agora você tocou no assunto, no meu assunto favorito. Eu começo dizendo que eu amo uma fofoca do mundo da história da arte. Então é literalmente, senta que lá vem a história. Bom, eu acho que não tem como falar de arte mexicana sem falar sobre Frida Kahlo e Diego Rivera. Porque eles são grandes nomes da arte para o mundo inteiro, da arte moderna, não só da arte mexicana, mas também da arte mexicana, né? Eles têm essa representação super importante. E eu acho que para começar a falar dessa arte mexicana, é muito bom a gente começar a falar de uma coisa que é muito, muito particular de lá, porque eu acho que a arte moderna, ela é expandida, né? Assim, a gente conhece Picasso, Van Gogh, o Gauguin, e entre outros artistas famosos, o Dalí, enfim. Mas acho que uma coisa muito legal da arte mexicana, muito especial, é o muralismo, que inclusive é o tipo de arte do Diego Rivera. É uma espécie de grafite antigo, assim. Isso porque são artes que têm como suporte a parede. É uma arte urbana. Inclusive, vou assim arriscar dizer que talvez o grafite tenha um pezinho assim no muralismo e tal. E é assim, é uma arte urbana, então tá muito ligado à arquitetura. Ah, faz sentido o nome ser muralismo ligado ao grafite e tal, dá pra ver a conexão aí. Exatamente. E assim, uma coisa legal, inclusive também tem muito a ver com o grafite, é que o muralismo ele tem uma relação de proximidade com o público. Tanto que se a gente pega os artistas principais, que é o Diego Rivera, o Davi Alfaros, eles retratavam muito no muro as desigualdades do país. Então eles retratavam os trabalhadores, a situação da galera pobre, de rua, etc. As relações de poder injustas. Isso é muito massa, tanto que tem uma história muito interessante que tem no filme da Frida, que pra quem assistiu sabe disso, que o Diego foi fazer inclusive esse é o mural mais famoso dele. Ele foi contratado para fazer um mural em Nova York, e quando ele foi fazer isso, ele chegou lá, era num banco, tá? Ele foi fazer para um bancário, e ele chegou lá e fez um mural retratando os capitalistas como que eu posso dizer? Como vagabundos que passam o dia bebendo enquanto os trabalhadores ficam sofrendo, ou enquanto tem morador de rua passando fome. Muito, muito bom. Inclusive, esse mural, ele é muito grande, então assim, tem muita coisa retratada, porque ele dividiu em partes essa retratação. Então tem uma situação que tem essa coisa que eu falei dos moradores de rua, aí tem a outra dos trabalhadores realmente trabalhando, aí tem uma parte da revolução, e no centro disso tudo, no centro do mural inteiro, a gente tem que pensar que aqui a gente estava em Guerra Fria. E assim, ele estava desenhando isso nos Estados Unidos. Ele fez a cara do Lenin, do Stalin e dos revolucionários russos todos num banco. Brabíssimo. Comunista ele, realmente, de fato, muito comunista. Coragem é pouco pra esse daí, credo. Ícone, gente, um ícone. Sim, com certeza. Porém, devo dizer também que, apesar dele ser um comunista e um grande ativista, ele tem as suas questões difíceis como pessoa, e aí entra a fofoca de arte, né? E também pra quem sabe da história da Frida, pra quem já viu aquele filme da Frida lá, ele traiu... Péssimo isso, ele traiu a Frida com a irmã dela. Então, é bem pesado algumas coisas. Além dele ser um mulherengo completo, enfim. A gente fala bem assim pra poder falar, as artes do cara, da hora e tal, mas tem o lado negativo também, né? Bem negativo. Exatamente. Eu poderia dizer até que é uma relação, assim, de amor e ódio. Amor não, porque eu acho amor muito forte, mas só pra dar uma palavra... É o não se importar e o ódio. Exatamente. E falando um pouco mais sobre o muralismo,
Outro artista super importante do muralismo é o Davi Alfaro Siqueiros, muralista mexicano que queria matar o Trotsky. E é muito louco, uma curiosidade, porque ele era amigo do Diego Rivera. E o Diego Rivera levou o Trotsky para morar com ele e a Frida por um tempo. Então a gente pensa como era essa amizade, como eram as discussões políticas deles. E eles realmente trabalhavam juntos. Eles faziam alguns murais juntos no México e tal. E eles tinham como referência, várias referências juntos e tal. Mas enfim, né? Ele era stalinista e ativista político, tanto que ele foi soldado do exército constitucionalista de Venustiano Carranza. Enfim, ele fez muita coisa importante, na verdade, para essa revolução, tanto que a vitória, né, da facção e a eventual chegada ao poder fizeram com que os Siqueiros tivessem uma influência determinante na construção do sistema educativo mexicano, porque isso também é uma coisa legal de se pontuar do muralismo. O muralismo, durante a Revolução ali, eles tinham uma intenção de... Como que eu posso dizer? Eles tinham a intenção de tratar como uma coisa que fosse para educar as pessoas, sabe? Para levar consciência de classe aos trabalhadores e à população mais pobre, etc. E é exatamente essa é a crença dele, né? Ele acreditava que a arte era o meio idôneo de transmitir os valores revolucionários. Então, os murais que eram acessíveis para todo mundo que estava passando na rua, era essa a intenção, era mostrar a desigualdade, era denunciar as coisas que estavam acontecendo e conscientizar a população mesmo. Todos esses artistas que eu falei agora, né, tanto o Diego Rivera quanto a própria Frida, que eu não falei muito ainda, né, mas e o Davi Siqueiros, eles passaram pela Europa, principalmente o Diego Rivera, porque ele realmente teve muito contato com Picasso, com os artistas lá da Europa. É um rolê enorme, né, cara? Pensar que viajou pra tão longe assim, tem Trotsky no meio, tem a galera da Europa. E são coisas muito improváveis, né? Sim, demais. E a Isa até comentou ali que Frida e Trotsky tinham um rolo. Sim. Veja um filme da Frida, gente, lá mostra. O rolo entre ela e o Trotsky. Uma recomendação, inclusive, gente, porque é muito bom. Inclusive, outra fofoca aqui, né? Frida também traiu. Na verdade, eles tinham um relacionamento aberto, mas é que assim, ter pegado a irmã dela foi muito pesado. Ninguém é santo nessa história. Não, ali é uma troca de chifre, assim, é impressionante. Chifre trocado não dói, já diziam os sábios. Exatamente. E a Frida também ficou com o Trotsky, então assim. Isso é muito. Gente, é muito louco real pensar nisso, né? Porque o cara saiu da Rússia, jurando de morte, ele foi parar no México. Mas tudo bem. A única coisa que veio na minha cabeça é como que o Diego conseguiu pegar alguém sendo feio daquele jeito. Ele parecia um sapo. Parecia um sapo real, assim. Nossa, ele era muito Uma feio. ofensa ao sapo até, inclusive, falar A isso. Frida toda bonitona, o Trotsky até que vai, mas o Diego... A gente, todo feio tem seu charme. O do Diego era trair. Enfim, voltando a falar dessa coisa da Europa, eles... na verdade, essa coisa da Europa era muito recorrente, né? Porque os artistas iam pra Europa pra ter contato. Era lá que eles tinham contato com essas vanguardas modernas. Então, por exemplo, a Frida, ela é surrealista. E o surrealismo é o mesmo movimento do Dalí. Só que o surrealismo, ele estava mais recorrente ali na Europa. Essas coisas chegaram meio que depois aqui na América Latina, de um modo geral, tanto no Brasil quanto no México. E só que uma coisa muito legal disso, já entrando assim na Frida, é que assim, apesar disso ser europeu, eles trouxeram para o México e fizeram do jeito deles. Tanto que assim, a arte da Frida, se vocês já viram assim qualquer coisa dela, dá para perceber que tem muita influência visual do que é mexicano, né? Você consegue ver assim, pelo menos eu quando vejo eu consigo ver até aquela coisa das caveiras do Dia dos Mortos, sabe? Mesmo ela não pintando as caveiras especificamente, tem muito aquele estilo visual assim. Eu consigo visualizar o México na arte da Frida.
É o jogo de cor, eu acho. É, exatamente. E eu acho que o próprio estilo dela também, né? Porque ela pintava a si mesma demais, assim. Então, quando você pega a Frida como referência, você vê que as roupas dela são muito mexicanas, assim. Então, eu acho que isso também tem um pouco a ver. Mas, assim, aproveitando que a gente falou da Frida, eu acho que todo mundo conhece a Frida. E eu queria muito falar sobre outra, outra artista muito, muito importante também, mas que pouquíssima gente conhece, que é a Maria Esquerdo. E ela também, ela era uma artista, não sei nem se posso dizer isso, mas foda e, e feminista, e enfim. E para vocês terem uma noção da extensão dela, da importância dela assim para o México, ela foi a primeira mulher artista mexicana a expor fora do país. Então, assim, ela meio que abriu espaço para Frida Kahlo, eu acho. É muito legal a gente falar isso. E outra fofoca aqui do mundo artístico dela é que ela tem uma história assim tanto com o Davi quanto com o Rivera. E essa história não é muito legal, assim, porque ela foi. Ela estava organizando, né, em 1929, a primeira exposição individual dela na Galeria de Arte Moderna da Cidade do México. E no ano seguinte, ela expôs no Art Center de Nova York. E aí foi aí a primeira exposição dela fora do país, e aí também que ela virou a primeira mulher a expor fora. E aí, nisso, a introdução desse catálogo da exposição dela nos Estados Unidos foi escrita pelo Rivera, que descreveu ela como uma das melhores artistas da academia. Tipo, ele realmente falou muito bem dela. Só que aí, uns anos depois, ela foi comissionada para pintar um mural de 200 metros quadrados. E aí que entra a contradição, outra contradição do Rivera, mas também não só dele, né, do Davi também, porque vamos dizer que eles eram esquerdomachos? Acho que a gente pode dizer isso. Acho que é até pior do que isso, mas tudo bem. Eles meio que sabotaram literalmente ela, tipo, se opuseram ao projeto depois de ter elogiado a mulher, sabe, anos atrás, e isso, se opuseram ao projeto, e como eles eram homens privilegiados e muito, tipo assim, realmente a relevância do Diego Rivera no mundo artístico era muito grande, muito grande. Então, ele falar mal de uma artista mexicana que é do país dele, ele se opor a um projeto dela, é uma coisa que volta de uma forma muito batida, assim, para as pessoas. Aí, tipo, toda a mídia, todo mundo começou a falar mal dela, do nada. Do nada não, né? A gente tem uma razão grande, ela era mulher. Mulher e negra, né? Importante pontuar isso. Tem até uma arte dela mesmo sobre isso, né? Sobre como ela se sentiu com esse rolê todo. Sim, sim. Puxando já isso aí que você falou, essa arte, ela é muito, muito marcante, essa arte. Essa arte, você dá pra ver o surrealismo claro nessa obra e também esse baque dela, porque depois disso, ela começou a ter muito pesadelo. E aí ela fez essa obra que é ela com a cabeça decapitada. E aí ela tá se afastando da cabeça dela que tá fora do corpo, assim. E o mais sinistro, eu acho, dessa obra é que depois disso, alguns anos depois, ela realmente teve um problema de saúde que tinha muito a ver com isso, assim. Digamos assim que aquela arte foi uma previsão, porque ela teve um embolismo depois que deixou ela parcialmente paralisada, cabeça desconectada do corpo, assim. Enfim, pesadíssimo. O último artista que eu queria tocar e falar, assim, é o Orozco. Porque o José, na verdade, né? José Orozco, o nome dele. E pra quem puder pesquisar, ele é muito melhor, assim, como pessoa do que o Davi Alfredo Siqueiros e do que o Diego Rivera. Muito melhor. Então, como pessoa e como artista, ele também é maravilhoso, porque o Orozco, ele uniu a vanguarda moderna às tradições artísticas que se tornou uma espécie de realismo com caráter expressionista. Então, ele é diferente, começa aí já, ele é totalmente diferente do que a Frida e a Maria Esquerdo escrevia
Escrevia não, desenhava. E assim, as obras dele tinham um caráter político e de denúncia às desigualdades. Todos eles, vocês podem perceber que eles eram muito militantes e que eles buscavam denunciar as desigualdades do capitalismo e dessas coisas todas. Tanto que tem uma obra do Orozco que é muito boa, que tem eu diria que é um cadáver, mas é um cadáver em forma de caveira, assim, deitado numa cama. E aí tem várias pessoas, várias autoridades em volta dessa obra, desse cadáver, olhando esse cadáver, tipo, meio que não se importando com ele, meio que deixando ele de lado. E nessa obra ele realmente está denunciando as relações de poder que existiam no México nessa época. Não só no México, né? Acho que como um país de terceiro mundo, a gente pode falar... Acho que o terceiro mundo... naquela época era terceiro mundo, né? Como país de terceiro mundo, a gente pode dizer claramente que era também uma denúncia às coisas, a como o México era deixado de lado e como o México sofria como um país, né? Como uma nação latino-americana que o resto do mundo, os países ricos, o norte global, via como um país menor. Então, ele denunciava todas essas questões. Eu adoro que aqui a gente não se prende a falar a arte dele é assim e fala do Siqueira. Não, o Orozco é muito melhor do que o Siqueiras. Pesquisem ele, porque assim, ele como pessoa era mais legal. Com certeza. Assim, Eu achei a obra... Pode falar. Eu achei a obra muito legal, que se você olhar, eles estão vestindo roupas que parecem de pessoas... As pessoas que estão observando a caveira tá em cima de uma cama de livros. E as pessoas observando... Elas são todas vestidas com roupa de para-juiz, padre, de pessoas inteligentes, sabe? Tipo, graduadas, letradas, sempre observando. Exatamente isso. Essa obra, de verdade, ela é muito boa, porque realmente é exatamente essa questão. Ele meio que mostra que são pessoas letradas, são pessoas que têm conhecimento, mas são pessoas que escolheram ter esse conhecimento e não usar para ajudar as pessoas que... Não vou nem falar as pessoas que não têm conhecimento, porque, na verdade, isso também é problemático, né? A gente falar que pobre não tem conhecimento, só porque, às vezes, não tem acesso às coisas. Na verdade, até tem mais conhecimento porque vive as coisas na prática. Mas ele tá meio que querendo dizer assim, pô, vocês têm conhecimento, mas o que vocês fazem com esse conhecimento? Vocês usam pra oprimir essa galera, então vamos parar. Ele meio que tá questionando isso, tipo, por que vocês usam isso pra oprimir? E é legal a gente pensar também que essas obras todas, assim, elas foram criadas depois de acontecer as 2 maiores guerras da humanidade e depois de assim, acontecer aquele horror, né, que foi Hitler, que foi o Franco, que foi todos os ditadores, enfim, e também depois desse tempo, todos os países da América Latina entraram com as ditaduras, então foi uma época de grande repressão. Então, além dele estar falando dessa coisa que eu falei do terceiro mundo, ele também estava falando dessas repressões do fascismo, do nazismo e etc. A gente não falou muito da Frida, mas eu acho muito legal pontuar algumas coisas sobre ela. Por exemplo, teve um áudio da Frida que foi revelado há pouco tempo atrás e é um dos poucos registros de voz, se não o único. Ela tá no primeiro episódio de El Bachelor, um antigo programa de rádio mexicana, apresentado por Álvaro Gavez. Se puder ouvir, ouça, vale a pena. E outra indicação, que a gente já deu, mas reforçando, é o filme da Frida Kahlo, na Netflix, que realmente, assim, conta toda a história dela e de algumas obras famosas. Falando, assim, um pouquinho, né, sobre uma das artes dela, que eu gosto particularmente muito, é um que chama Unos Cuantos Piquetitos, que significa umas facadas de nada, umas facadinhas de nada. E esse quadro, ela fez vendo o jornal, ela viu o jornal, e no jornal estava contando a história de uma mulher que foi assassinada pelo marido, um feminicídio, né? E nisso, ele matou ela com 20 facadas, mais ou menos. E aí, no julgamento com o juiz e tal, ele virou e falou assim, mas foram só umas facadinhas de nada, uns furinhos de nada. Ele meio que diminuiu as 20 facadas que ele deu nela.
E aí ela fez a imagem dele, da mulher deitada na cama e ele com a faca na mão, olhando para ela com desdém. E ela toda esfaqueada. E aí daí veio a obra Unos Quantos Piquetitos. Eu não sabia dessa, eu gostei, tipo, não sabia dessa parte especificamente, tipo, do nome e tal, achei muito da hora, Não, inclusive. e ela foi super irônica, né, dando esse nome pra obra. Bem legal. Uhum. Pois é, cara, a gente não mencionou muito, mas é porque ela já é muito conhecida, mas ainda assim, não dá pra negar. A arte da Frida e a Frida em si são coisas muito importantes para a cultura do México. Afinal, ela é muito rica, muito diversa, é o resultado de um monte de influências, por exemplo, dos povos pré-colombianos que já estavam em sociedade nas Américas, com uma cultura muito ampla, bem majoritariamente deles, né? Dos espanhóis que chegaram impondo a cultura deles sobre esses povos que já estavam aqui. Teve influência dos Estados Unidos por causa da globalização. Então, levando isso em consideração, é ótimo, é óbvio que não daria pra gente passar tudo que a gente quer aqui. É uma coisa muito extensa. Mas isso que é o que há de melhor, né? Você, viajante, pode pesquisar por você mesmo, ir até lá, conhecer essa cultura maravilhosa e muitas outras. Se você quiser continuar acompanhando a gente aqui, vai ser super legal. Daqui 15 dias a gente já tem uma próxima viagem marcada e já preparem as escadas, porque o muro que a gente vai ter que subir para chegar nesse lugar é bem grande. Muito obrigada a todos os ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora e aguardamos vocês na próxima viagem. Adiós e hasta luego!